Vamos começar cumprindo nossa missão, então cumprimentando aquele que está do lado, diga assim: seja bem-vinda. Semana passada eu anunciei o título do sermão, vê se alguém lembra. Vocês lembram que Jesus está voltando, né? Sim. Amém. E o título do sermão, vê se vocês lembram. Falei sábado. Tá feio, pobre. O maligno e os milagres. João capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, versículo 19. João 5, versículo 19. Lemos: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... A palavra maligno aqui tem a ver com o diabo. Maligno tem a ver com o diabo. Outras partes da Bíblia, maligno tem a ver com aquilo que o diabo faz, as consequências do pecado. Tudo para que a missão de Cristo não se cumpra na terra. Pense nisso. O maligno vai fazer de tudo para que a missão de Cristo não se cumpra na terra. E a missão de Cristo é a pregação do Evangelho. A pessoa é salva, o maligno fica feliz ou não? Fica ou não? Não. Eu não estou falando de batismo em si. Envolve o batismo, mas salvação. Quando você vem na igreja, você vem encontrar Jesus, ou o maligno tem o distraído com outras coisas? O Hélio falou uma coisa que é importante: não vem na igreja. Quem que quer que você não venha na igreja? O maligno. Nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos estar adormecidos, estar perdidos dentro da igreja. Nós temos que ter uma consciência que nós vamos encontrar com Deus, mas o maligno fará de tudo para que nós se perdemos. Ele fará de tudo para que a mensagem não fique gravada no seu coração. Você vai à igreja, mas não teve encontro com o Senhor da igreja, Cristo que é a cabeça. Pense nisso. Quantas coisas podem nos distrair? Quantas coisas podem nos afastar? O maior testemunho é uma pessoa convertida. E você já pensou no milagre de uma reunião de pessoas todas convertidas a Cristo? Isso deveria ser a igreja. A conversão a Cristo é o maior milagre. E se nós entendemos isso, nós podemos ser um milagre na mão de Deus também. Ou nós estamos com o maligno, ou estamos com Deus. Nós somos filhos de Deus ou filho do maligno? É uma luta. Quando você olha para a Bíblia, olha para a história de Pedro, no mesmo capítulo, Pedro diz: tu és Cristo, Filho de Deus. O Pai te revelou. No mesmo capítulo, alguns versículos para baixo, Pedro diz: tu não vai cumprir a missão, não vai morrer. Ele falou: afaste de ti, Satanás. Você percebeu? Pedro, apóstolo, uma hora estava com o Espírito, outra hora estava com o maligno. Eu e você podemos ser assim. Nós temos essa luta espiritual. Quem tem vencido nossa vida? Quem tem tido prioridade? Quando nós viemos à igreja, nós viemos à igreja ao encontro de Cristo, que é o cabeça da igreja, ou nós viemos por outro motivo que nos atrai à igreja? Tem muitas
coisas pode trazer à igreja. Maligno. Maligno fica triste quando alguém vai na igreja? Não fica. Fica triste quando alguém lê a Bíblia? Também não fica. Ele fica triste quando alguém vive aquilo que ele é. Ele fica triste quando alguém vem na igreja e sai com o coração cheio de Jesus. Por isso, queridos, nós podemos ver a mornidão de Laodiceia. As pessoas ouvem, mas não há transformação de vida, não há uma conversão genuína. E eu pedi para o João agora desligar e eu quero dar um testemunho para vocês. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual você acha aqui? Quando os milagres são feitos pelo Espírito Santo, por obras da lei ou pela pregação da fé? O que você acha? Me ajude? Pela pregação. Eu falei para os irmãos no começo do ano: se nós nos consagrarmos a Deus, vocês verão grandes milagres. Deus há de... E para reavar uma igreja vai haver muita tormenta do maligno. Ele não quer. E houve briga entre líderes, houve coisas também. E houve muito desgaste. Porque o diabo não quer isso. Mas houve vitórias. E agora eu fico feliz porque ao chegar ao final do ano, apesar do desgaste, as coisas, a gente viu a mão de Deus dirigir. Um distrito que estava desgastado, mas que agora está reavivado. Querido, milagre, a palavra milagre é quando acontece algo admirável, sinais, poder, maravilha, fora do comum ou do curso natural das coisas. Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. É um dom espiritual em 1 Coríntios 12, 10. No Antigo Testamento são relatados 67 milagres. Nos Evangelhos, 36 com Jesus. E no livro de Atos, 20 com os apóstolos. Mas eu queria dizer para você: você não pode seguir Jesus só pelo milagre. Tem gente que quer seguir só pelo milagre, ou quer ver o milagre. O maior milagre é a conversão. O melhor milagre é você estar no caminho de Deus, é você ver pessoas entregando a vida a Deus. Pense nisso. Moisés talvez é o que mais marcou milagres. As pragas no Egito, o mar vermelho sendo aberto e outras coisas, a água da rocha, a comida do maná. Talvez a época teve mais milagres na época de Moisés. E às vezes eu vou falar algo para você e eu gostaria que você entendesse. Às vezes você vê alguém enfermo, alguém preso num vício não só drogas, pode ser um monte de coisa. Você quer libertar a pessoa e não conhece, você fala: mas Deus não faz milagres, Deus faz. Às vezes o milagre que Deus faz não é aquele que você quer. E outra coisa, Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Seria falsidade minha achar que nessa manhã todos aqui estão atentos ao sermão e vão ser salvos. O maligno não quer que todos sejam salvos. O maligno vai fazer com que muitos se desviem disso. Vão ouvir, pode até arder o coração, mas não será transformado pela palavra. O pregador não tem poder, a palavra tem. O Espírito Santo realiza milagres quando quer, como quer e aonde quer. E às vezes a gente tem alguma deficiência física, alguma coisa, e a gente vê muitos milagres de Deus, por não realizar, a gente desanima. Por não curar uma doença que está fadada à morte. Por um problema familiar que você quer restaurar no curso. Queridos, Deus respeita o livre-arbítrio. E o milagre pode acontecer na sua vida, é a salvação. Muitas vezes a gente ora para alguém que está enfermo, para ele ser restaurado e não morrer. Nós não sabemos se ele continuar a viver vai permanecer salvo. É lógico que a gente quer que ele permaneça vivo e salvo.
mas a gente não sabe. Alguém que está no leito da morte, a gente ora para ele não morrer, e ele morre, e a gente fala: Deus abandonou. Deus que quis isso. Deus não quer nem a morte dele. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Nós vamos ler o último versículo de hoje, em 2 Coríntios capítulo 4. O que tem acontecido na sua vida em 2023 para 2024? Você tem sido um servo do maligno ou um servo de Deus? Ah, pastor, lógico que eu sou de Deus. Não, lógico se você viver aquilo que você crê. Não é só ouvir. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século maligno cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, com a imagem de Deus. Querido, se você está atento ao evangelho, à pregação, ao Espírito Santo. Se você não está, quem está cegando? Quem está cegando? O maligno. Não tem como eu lutar contra o maligno. É uma livre escolha que você tem. O maligno cega o... Você pode falar o que quiser, a pessoa, ele não vai mudar. Ele até te ouve como educação, mas não muda. Pode ser da família, pode ser ente querido, pode ser amigo do trabalho, e assim por diante. O diabo cega e a pessoa. Por isso que a mensagem de Laodiceia diz que precisamos do colírio do Espírito para abrir o nosso texto. E o segundo texto está no capítulo 3 agora, versículo 2. Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todas as pessoas, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos. Você conseguiu entender agora a diferença entre um e outro? Se você está cego para o Evangelho, é o maligno que está fazendo isso. E você está muito prazeroso por estudar. Não vir na igreja, não estudar a lição, não prestar atenção, não praticar aquilo que você crê. Já lutando para viver aquilo que você crê, aquilo que Deus fala. Você quer ser salvo aqueles de volta? Ele diz: o Espírito Santo está trabalhando no seu, e você vai ser uma testemunha, uma carta lida para as pessoas que estão ao seu redor. Então eu pergunto aqui, para encerrar a minha fala: você tem sido uma carta lida pelas pessoas ao redor, ou você tem sido cego espiritualmente? Nós vamos cantar um hino aqui do Inário, seu maravilhoso olhar, 101. Eu gostaria que você cantasse e pensasse na letra desse hino. E enquanto você canta, você vai ter a oportunidade de tomar a sua decisão de abrir os olhos para que o Espírito Santo haja no seu coração. Seu
Senhor Deus, Teu Santo Espírito que sonda o nosso coração nesse momento, abra nossos olhos para a compreensão do Teu Evangelho, para cumprirmos a Tua missão para a salvação. Que Teu Santo Espírito nos convença a cada dia do pecado, da justiça, do juízo, e nos dê a oportunidade de conhecer a verdade e andarmos nela para a salvação em Cristo Jesus. Que Teus anjos acampem ao redor de nós, Senhor, nos proteja e nos guarde. Há muitos sonhos na nossa vida, mas que o nosso sonho esteja alinhado ao sonho de Deus. E que o maligno não jaz mais em nós, mas que o Espírito Santo há em nós, pelo poder do Santo Espírito, transformando nossa vida, para que nós alcancemos a salvação e testemunhando o Teu amor aos nossos entes queridos. No meio de nós há muitas pessoas passando por lutas espirituais, Senhor. As lutas físicas, financeiras, familiares e outras, que o Senhor possa nos confortar, mas os dê vitória na luta espiritual e possam reavivar, para que o Senhor voltar, nenhum de nós possa ficar sem. Nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.